no último episódio. Observamos o impacto da inteligência artificial no âmbito da educação na área da saúde, onde foram apontados desafios como plágio e ética, inclusive vantagens e desvantagens da sua utilização. O apoio à prática médica evoluiu bastante, sendo que a inteligência artificial atua sobre o tratamento de um enorme número de dados, desempenhando um papel fundamental na monitorização e avaliação de relatórios. Isto não só melhora os resultados clínicos, mas também reduz inúmeros riscos. Será esta ferramenta um bom apoio para os futuros profissionais de saúde? Acho que é um bom complemento, portanto, acaba por ser um apoio para quem está a fazer a prática da medicina. Existe para análise de eletrocardiogramas, análise de TAC e eventualmente de ressonância magnética. Como a inteligência artificial tem essa capacidade de analisar uma grande quantidade de dados, podem eventualmente chegar a diagnósticos de forma mais precoce, ou seja, com pequenas alterações, com pequenas modificações que eventualmente clinicamente podem não ser valorizáveis. A inteligência artificial pode eventualmente estabelecer aqui um diagnóstico precoce e ajudar nesse sentido. Atualmente já existem evidências de que há a possibilidade de fazer cirurgias robotizadas com inteligência artificial à distância. Um médico cirurgião que esteja nos Estados Unidos já consegue, ou no futuro já conseguirá fazer uma cirurgia cá em Portugal, por exemplo. Ou seja, vai aumentar a eficácia e também a precisão na área cirúrgica. No caso do eletrocardiograma é feito automaticamente, não é preciso esperar que alguém verifique, é emitido imediatamente um relatório automático, o utente faz o eletrocardiograma, espera um bocadinho, sai no computador a imprimir e levar. Não se pode negar que esta ferramenta tem o potencial de afetar de forma positiva a área de saúde, uma vez que oferece novas oportunidades para diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes ou até mesmo a sua abordagem no que diz respeito ao cuidado do paciente. Mas, como é que esta se insere na temática da substituição do contacto entre paciente e profissional de saúde? Ainda temos uma sociedade que é muito envelhecida, mas eu acho que as próximas gerações que vêm aí já têm um bocadinho mais de estofo para lidar com essas situações e acho que já estão muito mais preparadas para esses ambientes em que existe mais intervenção da inteligência artificial. Isso dependerá também do grau de informação dos utentes. Se os utentes forem informados, portanto, se houver uma clara informação de como é que eventualmente o processo de decisão é tomado, os utentes acabam por conhecer melhor a tecnologia e acreditar melhor. A área da saúde acaba por ser uma área em que tem que haver contacto com as pessoas têm que comunicar, tem que haver o cuidado com as pessoas. Não só o avanço científico ou ter todo o conhecimento acerca daquela patologia, daqueles medicamentos, temos que saber olhar para a pessoa e saber o que é que ela precisa, o que é que ela está a sentir e como é que nós podemos ajudar. Sempre faltará isso à inteligência artificial, ela nunca vai conseguir, por mais avançada que esteja, há sempre qualquer coisa que há de faltar. E, no caso, é a humanização. A utilização da inteligência artificial vai, de certa forma, desumanizar os cuidados de saúde. Portanto, e sabem que, de certa forma, acaba por ser uma ferramenta, um complemento à prestação de cuidados de saúde. As vidas profissionais de muitos profissionais de saúde no futuro vão estar em risco por causa dessa tecnologia. Qual será a visão sobre o uso desta ferramenta no contexto de sala de aula e a sua aplicação na vida profissional? Eu já tive uma formação sobre a inteligência artificial, onde é possível utilizar a inteligência artificial para depois eventualmente desenvolver trabalho no âmbito das aulas. Já me surgiu, mas ainda não implementei. Mas faço planos a curto prazo de utilizar de forma concreta. A nível profissional já usei mais no desenvolvimento de projetos, por exemplo, já utilizei um pouco. Acaba por ser, por vezes, uma ferramenta para desencadear ali algum processo que está assim um pouquinho mais condicionado. Acho que é uma boa ferramenta complementar. Basicamente não é o core do nosso trabalho, mas eu penso que é um bom complemento e podemos retirar grandes resultados e
potencialidades da inteligência artificial. É impensável olhar para a inteligência artificial como substituta do cuidado humano, uma vez que não pode substituir aspectos como a empatia, a sensibilidade e o contacto humano nos tratamentos, pois este contacto é fundamental para o bem-estar emocional das pessoas e para a construção de uma boa base de confiança.